Olá, pessoal! Aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos ambientais de alguns biomas. Vamos lá! Então, para iniciar, a pergunta é: o que são realmente esses impactos ambientais? Então, nós podemos dizer que os impactos ambientais é qualquer modificação do meio ambiente provocada pela ação humana. Os principais impactos ambientais negativos são a destruição da biodiversidade, a erosão e empobrecimento dos solos, as enchentes e os assoreamentos dos rios, a desertificação, a proliferação de pragas e doenças. Então, eu coloquei na imagem aqui ao lado o assoreamento de um rio, né? Então, a gente tem aí um rio em fase, que a gente pode dizer, terminal, por conta desses detritos, né? Que foram invadindo o rio e fazem com que o rio ele fique realmente assoreado, ou seja, ele deixa de ter vida, né? Ele fica bastante comprometido. Quando a gente fala da Caatinga, que é um bioma muito importante para o Brasil, a gente vai ter uma paisagem belíssima de árvores que são adaptadas ao ambiente extremamente seco que a Caatinga é. Além de seco, é um ambiente muito quente, e por isso é importante que as plantas e animais que vivem ali estejam adaptados a esse clima. Então, prestem atenção. Se eu tenho um ambiente seco, né, ou seja, que chove pouco e muito quente, eu preciso ter algumas mudanças no corpo, né? Então, no corpo das plantas, né, no corpo das árvores, a gente tem as folhas bem pequenas para que elas transpirem menos, elas percam menos água. Isso ajuda as plantas. Caules e raízes adaptados para guardar água, ou seja, para armazenar, fazer uma reserva. Também temos os caules e troncos retorcidos também que ajudam aí na perda de água. Não perder água, na verdade. Pessoal, os principais impactos que ocasionam problemas para a Caatinga é o desmatamento para propiciar a agropecuária. Então, a agropecuária, pessoal, é a junção de duas palavras. Primeiro, a agricultura e o outro, a pecuária. Então, a gente tem aí como principais exemplos de plantação, né, da agricultura, a cana-de-açúcar. Então, a gente desmata o bioma Caatinga belíssimo para plantar a nossa cana-de-açúcar, né, e produzir o açúcar que chega aí na sua casa. A pecuária é aí a criação de animais, né, a criação de gado. E aí, um dos principais objetivos que a humanidade tem com a pecuária, né, a produção de carne. Então, pessoal, percebam que tanto na nossa alimentação, né, a gente poderia evitar problemas associados aí ao meio ambiente. Se a gente reduz a nossa quantidade de açúcar, nosso consumo de carne, né, a gente pode ter aí um ambiente mais equilibrado. Pessoal, para propiciar a agricultura, né, para favorecer essa prática, também é necessário fazer a queimada. Então, além de você retirar as espécies naturais daquela região, é necessário que a gente queime para conseguir aí plantar a grama para o gado, né? Ou então a gente plantar a espécie que você deseja para produção de alimento. Além disso, pessoal, ocorre a extração de madeira. Então, a gente usa madeira como matéria-prima para fazer várias coisas que a gente usa no nosso dia, objetos. E essa extração de madeira muitas vezes acontece de forma extensiva e de forma ilegal. Então, por exemplo, quando essa extração de madeira ocorre de maneira controlada, a floresta, né, os biomas, elas conseguem manter esse ciclo, né, de repor as árvores aí que foram retiradas. Mas quando isso ocorre de maneira exagerada, né, extensiva, aí a floresta não consegue mais repor, né, e aí a gente ocorre um impacto ambiental bem grande. E que é uma pena, porque o bioma da Caatinga ele é exclusivo do Brasil. Características incríveis de espécies extremamente adaptadas a essa região, né? Que chegam a ser endêmicas, ou seja, só existem aqui naquele local. Pessoal, quando a gente fala do bioma da Caatinga, né? Mudando agora um pouquinho de assunto, a gente tem o bioma como uma área alagada. Então, a gente tem uma região de planícies alagadas, né? Áreas bem planas, lotadas de água, e com espécies bem diferentes, espécies completamente diferentes umas das outras e muito interessantes. Então, coloquei aqui a imagem de jacaré, né? Que é um animal que também sofre bastante com aí os impactos ambientais. Então, pessoal, o garimpo é uma atividade lá que a gente vai de mineração, né? Na extração de ouro e de outros, que também causam bastante impacto nessa região.
O turismo, como vocês podem ver na imagem ao lado, o Pantanal é um lugar belíssimo, isso atrai pessoas do mundo todo, não só do Brasil, para visitar o local. E o turismo, quando ocorre de maneira exagerada e não consciente, né, a gente pode ter bastantes impactos à natureza. A pesca predatória, ou seja, a pesca exagerada, seja ela de peixes ou dos jacarés, né? E também a pecuária, né? A transformação dos lugares que são nativos em pastos para a criação de animais. E as consequências dessas ações da nossa espécie, né? Da ação humana, a gente tem a erosão de rios, né? A poluição e contaminação das águas. Então, a atividade de garimpo faz com que, por exemplo, as nossas águas fiquem contaminadas com mercúrio, que é um material que é considerado tóxico, né? Ele consegue acumular no nosso corpo. Tem o desmatamento, ou seja, a gente perde aí lugares onde as espécies viviam, né? Então elas ficam sem lugar, perda de hábitat, o empobrecimento do solo, são outras características que impactam nessa região. Pessoal, o bioma cerrado, ele é caracterizado por grande parte de gramíneas, né? A gente tem um espaços abertos, como gramas. A gente também vai ter árvores retorcidas adaptadas ao clima quente. E tem ambientes bem bonitos, né? O Cerrado é um lugar muito incrível do Brasil. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é uma boa oportunidade de entender um pouco mais sobre esse bioma. Pessoal, sobre os impactos ambientais desse bioma, né? A gente pode colocar os incêndios naturais causados pelo homem de maneira artificial e também natural. Então, o bioma cerrado, eles têm bastante quantidade de raios, né? Então, com trovões e outros. E como a vegetação é bem seca, isso ocasiona as queimadas. Então, naturalmente, o cerrado, ele já queima de tempos em tempos, né? Por conta das características que eu falei do lugar. E a floresta, ela consegue se recuperar naturalmente. Só que também ocorrem as queimadas causadas pela ação do homem. Isso faz com que, né, a floresta tenha mais dificuldade de se renovar, porque não é uma maneira natural, e sim de uma maneira artificial, né? Nós que provocamos. E quando a gente perde, né? Quando a gente tem incêndio, a gente acaba perdendo vários animais e plantas que viviam naquela região, ou seja, o impacto é grande, né? Além do impacto no solo. A atividade garimpeira, né, que é a atividade mineradora, né, ela contamina os rios da região e contribui para o assoreamento. Então, lembra aquela primeira imagem do primeiro slide que eu mostrei para vocês lá? O rio completamente barrento, né, cheio de solo, de detritos e outros. Isso faz com que o rio, né, ele perca a sua fluidez. A gente não tem mais um rio caudaloso, um rio cheio de água, e sim um rio cheio de barro. Também tem a mineração, né? A parte que vai ajudar aí a favorecer o desgaste e a erosão do solo. Então, a gente tem um solo bem empobrecido por conta dessa atividade. Também tem a pecuária extensiva, né? Ou seja, a gente tem aí monoculturas, que são plantações aí, por exemplo, de grama, abertura de estradas e outra parte do cerrado que acabam sendo destruídas. Então, essas nossas atividades para melhoria da nossa vida acabam impactando aí nos nossos biomas. Então, pessoal, pensando agora em alternativas para os impactos ambientais, como que a gente pode melhorar isso? Então, a gente pode ter uma alimentação à base de plantas, uma alimentação com pouco açúcar, e isso faz com que, né, não haja a necessidade de a gente desmatar tantas áreas para a criação de animais ou para a plantação de monoculturas, né? Também uma outra alternativa é você comprar de pequenos produtores familiares que não desmatam áreas gigantes para plantação. Você pode também comprar sempre os seus produtos pensando nas empresas que são responsáveis com o reflorestamento, ou seja, aquelas que desmatam, mas também plantam. Porque muitas empresas que temos no mercado não fazem isso, né? Não tem essa preocupação ambiental responsável. Também o financiamento político, né, coletivo de áreas de preservação ambiental, né, de realmente reservar uma área que não deve ser desmatada, que deve ser preservada para conservar a vida, né, a biodiversidade. Praticar o turismo responsável, sempre que você for em algum lugar, não jogar lixo, ir em lugares numa maneira em que você não fique aglomerando demais, ou seja, você não fique ali em constância, né? Procurar momentos em que a gente tenha
um pouco mais de uma baixa de pessoas, né? Isso aí ajuda a gente a conhecer melhor o lugar, aproveitar melhor o lugar e sem causar aquele impacto, né, daquele tanto de gente na natureza. Incentivar áreas de conservação de espécies nativas. Então, gente, existem parques de proteção ambiental que seriam muito interessantes a gente ter mais lugares assim para conservar as espécies nativas das nossas regiões. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu te respondo. Você pode também me mandar para as outras redes sociais que você me encontrar. Coloquei aqui a imagem do vídeo que eu mostro as atividades do PET, semana 4, volume 3. Então você pode acessar, vou deixar linkado aqui em cima nos cards, ou você pode procurar no canal por essa capinha. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, no botão vermelho, deixar o seu like e para sempre estar atualizado aí as novidades do canal. Um abraço. Tchau, tchau.